Fala, povo de Deus, graça e paz. Muito bom estarmos juntos mais uma vez, mais um devocional aí da nossa série A Igreja, o Corpo de Cristo. Aqui com vocês o pastor Denis Figueiredo. É uma alegria muito grande estarmos juntos, podemos meditar aqui na palavra de Deus nesses pequenos devocionais. E eu espero que você esteja crescendo aí a cada dia, a cada tema que a gente tem trabalhado, que na verdade são subtemas, né, de um tema maior que é a Igreja, o Corpo de Cristo. E estamos aí seguindo nas nossas devocionais diárias, certo? E hoje no nosso 18º dia, o tema é a Igreja existe para fazer discípulos. Lembrando que a gente tem falado aí nesses últimos dias que a Igreja existe para dar glórias a Deus. A Igreja existe para espalhar o reino de Deus sobre todos os lugares. Nós temos ganhado de Deus uma visão de conquista de territórios. E hoje nós vamos falar sobre o tema de a Igreja, né, ela existir para fazer discípulos, né? E nós vamos ler aqui agora o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 18 e 20, e nós vamos falar um pouco sobre esse tema. Antes da gente continuar aqui, eu quero te pedir o favor de você, se está gostando, se você está sendo edificado, não deixe de compartilhar com algum amigo, com alguma pessoa que você acha que vai também trazer edificação. Então compartilhe com ele, com essa pessoa, para que ela possa também receber algo de Deus também todos os dias aí, tá certo? Vamos lá. O texto de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É isso aí, o texto muito conhecido como a Grande Comissão. Algumas semanas atrás nós falamos aqui na nossa série Fundamentos. Entre eles, um dos fundamentos era, né, esse texto da Grande Comissão, onde nós destrinchamos esse texto em 3 partes, né, falando, né, da questão da gente ir por todo mundo, fazendo discípulos de todas as pessoas, conforme a gente leu aqui, né, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar. Agora, esse texto ele é muito famoso nas Escrituras, conforme a gente já mencionou, e ele é conhecido e a gente já viu muitas mensagens sobre isso. Muitos interpretam que a ordem de Cristo é ir, né, e dão a ênfase no ir. Mas na língua original fica bem claro que o imperativo que denota o mandamento está no fazer discípulos e não no ir. Porque ir, todo mundo pode ir, mas ir para onde? Não é? A questão não é ir, a questão é ir e fazer discípulos. A igreja tem um chamado para levar as pessoas a se tornarem discípulas de Cristo. Irmãos, infelizmente, existem muitos movimentos que querem apenas lotar os auditórios, né? E há líderes que simplesmente querem levar as pessoas a receber algum milagre de Deus e não se importam com o mandamento de fazer discípulos. O texto apresenta algumas facetas de como devemos fazer os discípulos. E aí o texto vai destrinchar aqui, dizendo o seguinte, primeiro ponto diz assim: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo, meus irmãos, implica em compromisso muito sério com Cristo e com a sua igreja. É um testemunho público de novo nascimento e um compromisso com o senhorio de Cristo. Quem se batiza está declarando: eu tenho uma família, eu tenho um lugar a pertencer, eu sou um filho legítimo e estou inserido na igreja de Cristo. O batismo ele tem uma conotação não somente de um ato de iniciação para quem começa numa nova religião, mas sim num ato de compromisso, de comprometimento sério, de alguém que agora entende qual é o motivo da sua fé e que se entrega a esse Cristo maravilhoso. O segundo ponto nesse mesmo texto é ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E aí a gente percebe aqui que o processo de fazer discípulo, além de levá-los a um compromisso sério com Cristo, que é de pregar o evangelho e fazer a pessoa entender que ela precisa entregar a sua vida para Jesus e se batizar e ter um compromisso maior com Cristo, a gente tem um compromisso também com a sua igreja, ajudar essa pessoa a ser obediente às ordens de Jesus, né? Então, ensinando-os a obedecer, precisamos ensinar as pessoas como que deve ser agora a sua vida no reino de Deus. Mas note o seguinte, que para obedecer, eles precisam conhecer o que Jesus ordenou. Como
como é que vai conhecer alguma coisa que não sabe? Né? Então tem que conhecer o que deve ser feito para obedecer. Então o que Jesus quer? O que Jesus ordenou? Aqui entra a responsabilidade de passar adiante os princípios da palavra, os princípios da igreja e principalmente os princípios do reino de Deus. Precisamos aprender como é, na verdade, o comportamento de quem é súdito do novo reino. Meus irmãos, em muitos lugares os estudos bíblicos nas igrejas estão sendo substituídos por outros encontros. Poucas igrejas estão ensinando a verdadeira doutrina bíblica e o povo que se diz cristão sofre de uma grande ignorância bíblica. Por quê? Porque não estão tendo acesso à palavra de Deus. E é importante que não somente a mensagem pregada nos domingos seja uma mensagem bíblica, mas que tenhamos ali outras ferramentas, como cursos e estudos bíblicos para fomentar essa questão do ensino da palavra. E é tempo de voltarmos a Deus e a sua palavra, estudarmos, aplicar seus princípios em nossas vidas. É importante também, irmãos, notarmos que Jesus manda fazer discípulos de todas as nações. Então não é só para um determinado povo. Fica muito clara a ordem missionária de Cristo para a sua igreja. A igreja tem uma ordem missionária de pregar o evangelho. Uma igreja que não alcança as nações está falhando na sua obediência a Cristo. Então a gente precisa repensar isso. Qual é a nossa contribuição na questão do espalhar o reino e de proclamar as boas novas da salvação àqueles que estão perdidos. O terceiro ponto que a gente vê aqui nesse texto, do como fazer discípulos, Jesus promete estar conosco. Ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Cristo nunca abandonou a sua igreja. E a presença dele dá uma segurança para a gente. Dá poder para que a igreja continue fazendo discípulos e construindo o reino. Então a presença de Jesus ela é garantida sobre as nossas vidas. Ela é garantida sobre a igreja. Jesus prometeu estar conosco e ele está conosco por meio do seu Espírito Santo. Ele já nos encheu do Espírito Santo e está conosco constantemente. Por isso, meu irmão, eu quero que você reflita nesse devocional, que a igreja ela também existe para fazer discípulos. Quando nós vamos e espalhamos a mensagem do reino de Deus, quando nós espalhamos o reino de Deus pelos lugares e vamos conquistando territórios, nós não fazemos isso num passe de mágica. Você aceita Jesus? Aceita. Tá bom, tchau, fui embora. Não. A gente prega o evangelho. Quando a pessoa aceita Jesus, a gente permanece naquela casa, a gente continua ensinando essas pessoas, a gente vai mostrar para elas como deve ser agora o comportamento dela, para que haja de fato a transformação tão esperada pelo reino de Deus. Porque uma vida que aceita Jesus, essa vida está se convertendo, ela está nascendo de novo. E nesse nascimento, no processo do crescimento da pessoa, é necessário o acompanhamento, é necessário estarmos juntos. E o discipulado é a ferramenta que Deus usa para que na caminhada, enquanto andamos, enquanto caminhamos na missão, nós estejamos agregando pessoas, ensinando os princípios de Cristo, mostrando na palavra o que elas devem fazer, e a própria palavra vai transformando, vai mudando a realidade da pessoa. Meu irmão, eu quero te convidar não somente a aprender mais da palavra, se você aceitou a Jesus há pouco tempo, se você está há pouco tempo caminhando na fé, como uma igreja, no meio de uma célula, com um grupo de cristãos, de servos de Deus, mas eu quero te encorajar também a não somente receber o que você tem recebido, mas também a colocar no seu coração que você tem, da parte de Deus, a missão de discipular pessoas, discipular vidas. Esse discipulado aqui não é um privilégio só de pastores, de líderes ou de pessoas que estão à frente de alguma área na igreja. Esse é um privilégio de todos os chamados por Deus, de todos os discípulos de Jesus, que é o privilégio de você participar na vida e na transformação de alguém. Por isso nós vamos orar, meus irmãos, para que Deus possa nos abençoar nesse dia e para que a gente esteja realmente engajado com o discipulado. Amém? Pai, nós fomos criados pelo Senhor para o crescimento espiritual. Queremos crescer na graça e na bênção do Senhor, na graça e no conhecimento da Tua presença, da Tua palavra. Por isso, Senhor, nós oramos para que a igreja faça muitos discípulos. Não queremos simplesmente lotar bancos de igreja, não queremos simplesmente fazer com que números apareçam, Senhor. Não queremos um inchaço,
Queremos um crescimento significativo de vidas sendo transformadas pelo poder da palavra. E nós oramos para que cada membro das igrejas, Senhor, tenham fome da Tua palavra, tenham sede de Te conhecer, que queiram mais e mais aprender do Senhor. Pai, eu oro para que a igreja ela obedeça a Cristo em tudo, e tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que possamos repassar, reproduzir para outros irmãos, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe a nossa missão como igreja local aqui, Senhor. Te pedimos que o Senhor multiplique-nos de muitos discípulos, ó Pai. Faz de nós muitos discípulos, milhares de discípulos que vão ganhar outros discípulos para Ti, Senhor. Queremos levar e conduzir as vidas até o Senhor Jesus, para que Ele faça a transformação necessária e converta os corações, mudando a realidade, tirando das trevas e trazendo para a luz. Nós abençoamos o Teu povo, Deus. Oramos pela Tua igreja e oramos por todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento aqui. Fazemos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom, meus irmãos, estarmos juntos mais uma vez. Eu quero que você seja muito abençoado nesses devocionais. Espero que você esteja crescendo muito aí na presença do Senhor, esteja aprendendo bastante sobre o que é a igreja, qual a sua missão e principalmente que você possa assumir essa responsabilidade que Deus tem nos chamado nesses últimos tempos, de sermos sal e luz nesse mundo para a glória de Deus. Amém? Nós ficamos por aqui. Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Estamos juntos aí para a glória do Senhor. Um grande abraço, fiquem na paz. Eu fui.